Olá, taurinos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? Deixa eu colocar esse aqui, que é um deck que eu vou utilizar com vocês depois no final da leitura, para a gente ver quais são os chakras que estão sendo trabalhados. É aquela parte prática da nossa leitura. Olha que lindo. Ok, meus queridos, vamos lá. Aqui eu sinto para vocês uma conexão bem forte com a energia desse ano de 2025. Aqui, um dos arcanos maiores que está regendo o nosso ano de 2025, o arcano de número 9, o Eremita. E aqui é sobre aqueles momentos das nossas vidas, na verdade são dois, tá, gente? São sempre dois arcanos maiores que fazem a regência do ano, tá? Nós temos o Eremita e temos o arcano da Lua também, tá? Então aqui, esse número 9 aqui já regendo desde o topo da vossa leitura, me traz aqui aquela sensação daqueles momentos em que parece que a gente está ali parece que a gente está ali dentro da toca, né? Aqui é uma gruta, como se fosse uma caverna. Parece que a gente está ali isolado, parece que a gente está quietinho, parece que a gente está quietinho, mas na verdade é um momento de processamento aqui. É o momento de você olhar para a sua vida e dedicar este momento para esta volta, para este caminho. E isso, gente, é um chamado, tá? Isso não é por conta de algum acontecimento, pode ser que sim, tá? Mas majoritariamente essa volta para dentro, este certo isolamento, entre aspas aqui, tá? Porque isso quer dizer você com a sua presença, e é muito gostoso que a gente aprenda a conviver com a nossa própria presença e estarmos felizes com a nossa presença, e é fácil falar sobre isso com vocês, tá bom, meus queridos? Então, não é um isolamento, não é um distanciamento, mas são momentos em que você vai priorizar estar na sua maravilhosa companhia. Para quê? Para processar tudo o que se passou e tudo o que está por vir. Aqui vem um portal para vocês, uma abertura, um portal para encher o seu cálice de amor. Encher o seu cálice, o que eu quero dizer com esse encher o cálice, né? Encher o seu corpo, nós temos vários corpos, físico, mental, emocional, energético, essência. Então, encher o seu corpo emocional de coisas que fazem bem. Encher você de carinho, encher de coisas que te alegram, encher, entende? Então, assim, é o momento de você também esvaziar, lembra daquele exemplo que eu sempre dei aqui nas leituras do canal, para que a gente possa encher um copo, uma taça, de um novo líquido, de um novo conteúdo, de uma água limpinha, fresquinha. A gente precisa desprezar aquela água,
Porque senão vira uma má água, vira uma água parada, vira uma água, né, que não é salutar, que não é benéfica de nós bebermos. Então, o que você está fazendo aqui neste momento, nesta fase, que inclusive coincide com o ciclo novo de vocês? Porque nós estamos na temporada do signo de Touro. E embora as leituras aqui do canal sejam leituras atemporais, ou seja, é para aquele momento em que você chega no vídeo, mas no momento em que eu estou gravando, é óbvio que a leitura ela vai plasmar, ela vai captar as energias vigentes do momento. Então, já quero aproveitar e desejar um feliz e abençoado novo ciclo para vocês, tá bom, meus queridos? Não é por um acaso que eu estou utilizando este deck de tarô, ele traz muitas flores, então desejo para vocês que o jardim das vossas flores que o jardim das vossas vidas, agora sim, seja repleto das mais belas flores, tá bom, meus queridos? Muita saúde para vocês e muita alegria, muita felicidade. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam sempre nas vossas vidas, iluminando vocês, amparando vocês, hoje e por todo sempre. E assim é, tá bom, meus queridos? Então, o que quer dizer esse momento, né? Quando a gente vai fazer o nosso aniversário, que é o nosso novo ano pessoal, o que a gente costuma fazer nessa época, né? A gente vai avaliar, a gente vai olhar para o ano que passou, e vamos olhar para o próximo ano que está se iniciando das nossas vidas. E o que a gente quer fazer? E o que a gente quer ver que se ilumina? É muito linda essa representação deste sol nascendo aqui, ou também se pondo, dependendo da ótica. Então, o que você quer que se ponha na sua vida? E o que você quer que nasça na sua vida? Dentro daquilo que é amor para você. Lembrando que quando a gente fala desse cálice de amor, nós podemos estar falando de diversas situações envolvendo amor. Podemos estar falando de relacionamentos, sim, de relacionamentos de romance, de relacionamentos de sociedade, de amizade, com toda certeza. Esse ano é um ano que fala sobre isso, é um ano que fala sobre parcerias, sobre trocas, sobre uniões estáveis, ok? É possível. Mas também podemos estar falando sobre self-care, sobre autocuidado, sobre coisas que vão preencher você, que vão alegrar você, que vão te trazer felicidade. E é aí que entra a vossa leitura, tá? É aí que entra essa energia de vocês estarem olhando para a sua vida, para os feitos de ontem, de agora e do amanhã, e de coisas e pessoas que você vai correr atrás com muito ânimo, com muita velocidade, com muita inteligência e coisas que você vai deixar para trás. Aqui, esse ano de 2025 é um ano que fala sobre colheita. Então aqui me mostra que vocês estão indo atrás, que vocês estão voltados para as coisas que verdadeiramente você quer cultivar, que te fazem bem. Se for algo que não te traga amor, que não te traga esse senso de carinho, ou você ou você com outra pessoa, eu não vejo você investindo nisso, entende? Eu não vejo você investindo nem a sua energia mental. Então assim, não tem nem a energia física, porque às vezes a gente parece que tá fazendo uma coisa, parece que só o corpo vai, né? Parece que o corpo vai, mas a mente não vai, não tá ali, não tá acoplado, né? Uma coisa fica pra lá e outra pra cá. Mas aqui não existe nem a energia física e muito menos a energia mental nisso. Então agrega, soma, você alimenta. Não faz isso, você simplesmente deixa para trás. É o momento de você criar novos olhares, novas perspectivas. Por isso, esses momentos, entre aspas, na caverna, né? Esses momentos de aquietamento, esses momentos de acolhimento, são tão importantes para que você possa digerir tudo isso, para que você possa avaliar tudo isso. Gosto, porque nas duas imagens, nos dois arcanos maiores aqui para vocês, os olhinhos fechados. E aqui o terceiro olho ativado, ou seja, é um terceiro olhar, é sobre uma nova perspectiva. Então, se você às vezes não sabe muito bem o que fazer com determinada pessoa, o que fazer, de repente para alguns de vocês pode ser este momento. E aí você cai na leitura e você fala assim, Anne, mas eu estou nessa fase e tem muita coisa que às vezes eu não sei. Como que eu vou definir isso? Que caminho que eu vou fazer? Não sei se eu invisto nisso ou deixo para trás, né?
Como que você chega nessa resposta? Como que você chega nesse sim para você, de fazer sentido a tal ponto de você tomar uma atitude, né? Primeiro, buscando por momentos em que você vai ficar na sua própria companhia. Isso é tão importante, gente, mas é tão importante. E a gente, por conta do mundo atual que nós estamos vivendo, a grande maioria de nós em grandes centros urbanos, então assim, muita informação, muito corre-corre, muitas responsabilidades, então assim, sobra pouquíssimo tempo para que a gente possa ter um momento de se dedicar ao próprio autoestudo, ao conhecimento de si, ao mergulho interno, a sentir tudo que deve ser sentido. Será que a gente tem tempo de sentir as nossas emoções? A emoção é uma energia em movimento. Então, o que você sente na sua vida que não deve mais existir no sentido emocional? Às vezes associado a um tipo de relacionamento, às vezes associado a um tipo de hábito. Algo que te faz sentir mal, algo que você sabe que está prejudicando o seu desenvolvimento, às vezes até no nível de raciocínio lógico, porque te aborrece, te chateia, te magoa, mágoa, e aí você não consegue ir atrás. Entende? Então, é por isso que as leituras aqui do canal, eu faço as leituras, meus queridos, para que vocês tenham este momento em que você possa dedicar este momento para você, como uma pausa no seu dia, em que a gente às vezes vai se dedicar em tantas outras coisas que tiram a nossa atenção, que seja esse momento de mergulho interno. E que através deste mergulho interno, que é quando a gente acessa a conexão com a nossa divina presença, eu sou, portanto, aqui a ignição desse terceiro olhar, deste olhar da alma, deste olhar da minha essência, da minha divina presença, eu sou, eu passo a ver as coisas de uma forma diferente. Eu passo a ter um olhar diferenciado de mim mesma, de mim mesmo, e das situações e do mundo todo. E aí mudam-se muitas coisas. E muitas coisas vão acabar. Você vai acabar se desprendendo, você vai acabar se desligando, você vai acabar cortando. A energia dessa espada em punho. Muitas coisas você simplesmente não vai alimentar. Por quê? Porque não te traz alegria, porque não te traz felicidade, porque abala o seu sistema emocional todinho, né, faz aquela lambança. E aí são aqueles momentos em que a gente percebe que a gente às vezes se afinizou ou se alinhavou ou se encalacrou com alguma situação que é nociva ao nosso desenvolvimento. E que aí, ao invés da nossa água, eu tô falando aqui de uma forma metafórica, tá? Mas ao invés do nosso cálice ficar com uma água límpida, ficar com uma água cristalina, e que a gente possa, através desse estado de calmaria, desse estado de paz, raciocinar sobre quais projetos a gente quer colocar em ação, quais objetivos a gente quer ir atrás, definir o curso das nossas vidas com paz, que é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Eu fiz um post na minha outra mídia falando sobre isso. Então, se a gente não tem esse estado base de paz, nada dá certo. E a gente não consegue fluir. Então, esse momento de vocês, meus queridos, é o momento que a mudança começa a partir da introspecção. A mudança começa a partir do... Olha que lindo isso, né? A mudança começa a partir do momento em que você inicia esse processo de priorizar um tempo para você se conectar com o seu próprio sistema de navegação interior. E olha só que lindo, essa lanterna que se acende, ou seja, você passa a ser o seu próprio farol, e olha esse sol aqui e esse sol aqui. Que lindo, né? Justamente com a entrada do sol, né, na casa do signo de Touro. Então é perfeito, né? Marcando a temporada do signo de Touro. Então veja que a partir desse momento de sintonia com a sua divina presença, eu sou, você consegue definir metas, você consegue saber aquilo que é certo para você, independentemente de interferências alheias, de energias alheias, nocivas. Aquebranta tudo isso com a energia do amor.
Esse amor, lembrando, é um amor que pode estar associado a uma energia de romance, como também pode estar associado a uma energia de você num relacionamento sério com você, né? Então, assim, é aquele caso de amor próprio mesmo, de carinho. E que também podem ser as duas coisas, tá? Pode ser você num relacionamento saudável ou em relações saudáveis, como, por exemplo, família, amigos, né? Relações de romance, relações de chefia e principalmente com você, porque é aquilo que eu falo sempre quando vem essa possibilidade de tratar desse assunto, que todas as nossas, todo o resto vai funcionar adequadamente a partir do momento em que nós estamos preenchidos. Porque se a gente não tem nada para oferecer, todo o resto vira uma lambança. E é por isso que existe esse desprendimento aqui. Nós estamos falando de situações que são privativas, estamos falando de relacionamentos que são nocivos, de, por exemplo, um relacionamento amoroso que tira a sua energia, que, como eu falei, aborrece você, por exemplo, ou chateia e você não consegue raciocinar, você não consegue delinear o seu futuro, que começa agora com as escolhas que nós estamos fazendo neste aqui e neste agora. Entende como vira como se fosse uma bola de neve, né? Então, às vezes pode ser, por exemplo, uma situação na área de trabalho, ou uma situação familiar, às vezes é uma chefia, né? Mas é sobre aquelas pessoas que tentam, de alguma forma, manipular você. Consequentemente, você fazia o mecanismo de aguentar tudo aquilo, mas não estava digerindo, não estava processando. Isso cria aquela água parada, aquela água suja, né? Cheia de micro-organismos, e aí vai prejudicando o andamento da vida como um todo. Entende? Vira algo que não é salutar, vira algo que é ruim, que é nocivo. E aí o que você precisa fazer nesse momento? Introspectar. Dedicar esse momento para você. Definir o que é que está fazendo você sentir verdadeiramente as suas emoções. E aí você vai perceber que muita coisa vai parecer que você dorme de um jeito. Às vezes acontece isso, gente. Vai parecer que você dormiu de um jeito e você começou a fazer esse processo. Pode ser até aqui com as leituras aqui do canal. Muitos de vocês escrevem o quanto as leituras têm ajudado. Não é que você vai pensar da forma como eu, Anny Marques, penso. Não é isso. As leituras nunca foram feitas para isso, né? Vocês sabem disso. As leituras sempre foram feitas para justamente fazer com que a sua luz brilhe, você possa se inspirar naquilo e às vezes perceber e refletir algum ponto, alguma questão que de repente estava lá, escondidinha, lá embaixo do tapete, a gente vai vivendo e não vai percebendo que a gente vai perdendo a nossa força, que a gente vai perdendo o nosso poder, que existem às vezes questões emocionais que vão causando um borocochô, que é a deprê, né? Acabam se materializando sobre a forma de uma falta, uma ausência no nosso bem-estar. Porque o acúmulo dessa água, entre aspas, suja, vai se acumulando. E vai ficando cada vez mais excessiva, né? O acúmulo dessa água suja vai se acumulando, foi ótimo, né, gente? Misericórdia. Olha o pleonasmo. Vamos arrumar isso. O acúmulo dessa água suja, né, acaba se excedendo. E então isso vai acometendo o nosso corpo físico. O aspecto denso. E se densifica, se transformando, se transformando em doenças, né? O que é muito, muito negativo. E ninguém quer isso, né? Então aqui o que vem para vocês é exatamente sobre esse momento, dessa perspectiva, desse olhar que floresce, e é aquele, no melhor sentido, de que quando a gente deita de um jeito, né? Vamos supor, hoje você percebe, começa a levantar esses questionamentos, fica com o vídeo na sua cabeça, é muito legal quando isso acontece, né? Quantas vezes eu não li um livro que foi assim, que me mexeu comigo, né? Ou então assisti um documentário que fiquei com aquilo, pensando, processando, e essa que é a ideia, que reverbere isso, né? Até eu lançar outra leitura tem mais 15 dias, então é muito legal, que você fica com isso, né? Processando, pensando, avaliando, isso é muito legal. E aí você dorme, quando você acordar, você fala, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. E aí você sai, vamos supor que você vai lá pro seu trabalho
que pode ser qualquer outra situação, tá? Pode ser em casa, pode ser com uma amiga ou um amigo que você tenha, amigos, né? Pode ser que seja sobre algum outro lugar que você frequente, pode ser que seja, enfim, com um relacionamento afetivo, amoroso. E aí você olha, você fala, opa, o mundo todo tá de cabeça para baixo ou sou eu que virei de ponta cabeça, né? Dá aquela sensação assim, eu tô me sentindo meio diferente, alguma coisa aconteceu aqui. Por quê? Porque deu aquele clique, chegou aquele momento da virada de chave, em que você pegou simplesmente aquele copo, desprezou aquela água, resolveu lavar o copo e falar, ok, a partir de hoje, e decrete isso para você, eu vou preencher este copo de tudo aquilo que é melhor. Eu escolho o melhor para a minha vida. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, nesse exato momento. Vamos aproveitar essa energia belíssima, de novo ciclo, de aniversário, essa energia de reviravoltas positivas, né? E vamos fazer o mantra de poder, vamos juntos, você faz daí e eu faço aqui, vamos vibrar nessa energia poderosa para vocês? Então vamos lá, você vai fazer, vai proferir, vai verbalizar as seguintes palavras. Eu escolho o melhor para mim. Eu escolho o melhor para mim. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Escolha aquilo que é melhor para você, meus queridos. Escolha aquilo que te motiva, que te inspira, que te traz alegria, que te traz ânimo, que faz a sua luz brilhar, que te traz inteligência, que te alinha com os seus projetos, porque aqui são vocês na busca dos vossos ideais. Existem projetos aqui para este novo ciclo, este novo momento de vocês, então eu vejo vocês aqui com muita determinação, é aquilo que faz com que você trace um horizonte, trace um norte exatamente por conta desse sistema de navegação interior e você vai. Então, meu pensamento tem que estar muito alinhado, o emocional tem que estar muito alinhado, o físico também tem que estar muito alinhado. Todas as forças, né, o conjunto de nós, né, deve estar todo muito certinho, tudo muito alinhado para poder fluir, para poder brilhar, para poder iluminar. Tá bom, meus queridos? E leve essas palavras com você, pratique este mantra sempre que você sentir a necessidade dessa renovação, de perceber como você está preenchendo a sua vida, de que forma, com que pessoas, com que tipo de sentimentos, o que você está trazendo para pertinho de você, para o seu íntimo, entende? E aí, se você perceber que está indo num movimento totalmente antagônico a este decreto, a este mantra, opa, alerta, tem alguma coisa errada ali, tá bom, meus queridos? Se tira aquilo que eu chamo de ambição positiva, né? Se tira aquele movimento que é positivo, um pouquinho de ambição, não aquela ambição totalmente desenfreada, totalmente desequilibrada, né? Isso é nocivo. Aliás, a energia do canal, ela é totalmente voltada ao caminho do meio. Dá uma olhadinha lá no site para você ver a história, né, do canal aqui, do canal O Equinócio Tarô. E para você conhecer a minha história também, tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha lá no nosso site, é www.oequinociotarot.com.br. Super convido você a dar uma olhadinha lá no site para você conhecer um pouquinho mais, caso você ainda não conheça a história aqui do canal, um pouquinho sobre mim também, sobre a minha vida, e tem mais coisas legais também lá. Dá uma olhadinha, tá bom, meus queridos? Mas é sobre isso, sobre aquilo que nos apimenta um pouquinho de tchatcha, sabe? Equilibrado, para que você determine dentro de uma ambição positiva, a gente acaba seguindo em frente, senão a gente simplesmente estaciona, né? Então, é salutar dentro de algo que seja equilibrado, é salutar sim. Tá bom, meus queridos? E aí, eu vou tirar uma confirmação com este deck de tarô para vocês, mas antes eu quero passar um outro mantra que eu tenho feito, que é um mantra anual, nosso projeto de luz aqui do canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques, nosso projeto de luz, nosso mantra de luz para o ano de 2025, que tem tudo a ver com este momento para vocês, e você pode trabalhar com estes dois mantras, o que a gente fez, tá? Eu escolho o melhor para mim, e pode fazer esse também que nós vamos fazer agora. A ideia é que você faça todos os dias de manhã. Começou o seu dia, antes de você fazer qualquer coisa,
você vai falar, caso queira, é claro, estas palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? A ideia é que juntos a gente forme uma grande e poderosa corrente do bem, uma corrente de luz, uma corrente de impacto positivo para a nossa Terra através dessa conexão da celebração com a gratidão. Por quê? Para que nós possamos celebrar, automaticamente temos que ser gratos. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. E a partir desse momento também elevamos, brilhamos a nossa luz. Elevamos a nossa energia ao agradecermos pela dádiva das nossas vidas e também por todas as conquistas que tivemos, temos e vamos ter. Então, todas as conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. E este mantra pode ser utilizado com toda certeza por vocês neste momento das vossas vidas, neste momento de celebração. Então, conto com você, tá bom, meus queridos, para que vocês possam convidar aqueles que você ama, convide seus amigos, convide as pessoas queridas para se unir a nós nessa grande e poderosa corrente do bem. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, mantras passados para vocês, com certeza vão surgindo outros aí no decorrer da leitura. E eu agradeço a Deus por me permitir realizar esta mensagem para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por essa energia linda que emana dos vossos corações na direção do meu coração. Estejam certos que essa energia maravilhosa chega aqui, sim, como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso, olha isso, e é por isso que eu... Opa, já caíram todas, maravilha. E é por isso que eu retribuo para vocês toda essa energia maravilhosa sobre a forma de bênçãos multiplicadas, que possa chegar sobre vocês e sobre as vossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que você ama, tá bom, meus queridos? E assim é. Então vamos lá, já pulou tudo, tá ótimo, tá maravilhoso. Olha o que veio aqui. Ok, olha, vou começar com essa aqui. Aqui, eu vou passar depois para vocês a energia dos chakras, tá? Que é muito legal. O que você pode fazer, o que eu recomendo que você faça, porque aqui nós temos uma ativação de chakra cardíaco, tá? E eu já ia falar por conta dessa carta aqui também. Mas esse verde esmeralda é lindo. O que eu vou sugerir para vocês? Na leitura anual, aquela que eu falei para vocês que estava lá na playlist, ela aparece também no final da leitura, tá? Eu passei para vocês várias práticas, inclusive ativação também, tá? De cores, chakras para vocês trabalharem. E o que você pode fazer? Você pode juntar as duas coisas e trabalhar, incorporar isso neste seu ano, tá bom? Você pode colocar para este ano. Você leva a prática da leitura anual até o final deste ano, tá? Até a gente fazer a passagem para 2026 e agrega também com essa daqui, que vai ser muito legal. Então essa carta, gente, ela é uma confirmação sobre uniões que elevam, uniões que agregam. Então aqui, esse ano de 2025 é um ano que vai falar sobre pontos culminantes. É um ano que vai falar muito sobre questões que a gente vai chegar lá naquele ápice e dali a gente vai colher, dali vai florescer, tá? E outras que dali vai murchar e vai sair das nossas vidas. Então aqui me traz essa ideia de que existem relacionamentos que você vai, se entrelaçar. E esse entrelaçamento é um entrelaçamento positivo. Principalmente quando nós estamos falando sobre relações de romance que vão envolver relacionamentos de cunho sexual, tá? É importante que esta relação eleve, porque tudo no mundo, né, nós temos o caminho do meio, tudo no mundo existem diversos caminhos para a gente seguir, assim como a energia. Existem coisas que a gente pode fazer para que a nossa energia se eleve.
E existem coisas que a gente faz que derrubam a nossa energia e nos conectam com forças nocivas, com forças trevosas. E aqui eu sinto o quê? Que vocês estão se desvencilhando de relacionamentos. Para alguns de vocês, gente, vai transcender esse aspecto pode ser que seja sobre uma chefia, pode ser que seja sobre uma parceria de negócios, pode ser que seja sobre, às vezes, até um relacionamento familiar. Para alguns de vocês tem isso aqui, tá? Vem forte isso, pode ser que seja esse corte até, tá? Com algum relacionamento familiar que não está sendo legal, que não está abastecendo você, isso é sério, tá? Mas vem bem forte sobre a questão de relacionamentos afetivos e amorosos. Então, para alguns de vocês, verifique, avalie. Eu não estou dizendo que você tem que romper com a pessoa que você está se relacionando. Jamais eu vou falar um negócio desse para vocês sabem disso, né? O que eu falo é as tendências que as cartas estão mostrando e que você reflita sobre a sua vida. E aí, você traça o seu plano de ação. Você, através do seu bom senso, tá bom? Através do seu bom senso, da sua inteligência, você veja aquilo que é melhor para você. Pondere, avalie e escolha através daquilo que é melhor. Mas eu estou dizendo que a tendência aqui vem forte, que para alguns de vocês, em relações que são nocivas, em relações que são trevosas, de energia, que, por exemplo, uma relação sexual, ao invés de elevar a Kundalini, vai trabalhar com a energia de forma descendente. Isso é uma linha minha de estudos. Então, vai trabalhar drenando as forças e não ascendendo, não elevando. Então, isso não é legal. E aí a gente não entende, às vezes, por que a vida não está fluindo. Em todas as áreas, em outros relacionamentos, com relação à prosperidade, com relação ao bem-estar, e a gente não percebe por quê. Por causa de uma relação e porque o entrelaçamento é negativo, é descendente. Então eu sinto aqui que é um período para que vocês possam estar cortando certos laços que não são legais e se entrelaçar com pessoas que são positivas. Aquilo que eu falo para vocês, de pessoas que fazem a sua luz brilhar, que enchem o seu cálice. Isso não quer dizer que a gente precise dos outros para encher o nosso cálice, de forma alguma. Nosso cálice já tem que estar cheio. Mas aqui, veja, que extravasa, se enche, extravasa. Então, quando nós estamos com relações desse tipo, nunca falta. Nem para você e nem para outra pessoa, e nem para outras pessoas, né? Mas aqui nós estamos falando sobre uma pessoa em especial. É aquela pessoa que às vezes chega de uma forma completamente inesperada na sua vida e tem essa abertura para vocês aqui, mas que vai ser uma pessoa fiel, que vai ser uma pessoa que vai honrar você, que vai ser uma pessoa que vai entrelaçar a energia, mas no sentido de, naquele melhor sentido de, ok, juntos somos mais, juntos somos força. Exatamente como o exemplo que eu dei para vocês, né, do mantra. Imagina que energia incrível a gente não tá fazendo. Eu comecei no dia 4 de fevereiro, gente, né, 4 de fevereiro. Vamos fazer 3 meses que nós estamos fazendo este mantra. Imagina a força que a gente está gerando para o nosso planeta. E quiçá essa energia que vai como um sol, vai como um feixe de luz, quiçá a gente não está promovendo um grande feixe de luz, porque nós temos pessoas aqui ao redor do mundo todo na nossa família, que energia linda a gente está emanando para o universo. Vocês já imaginaram a força disso? O tchatcha disso, gente? Que delícia, que diferença que nós estamos sendo nas nossas vidas e na vida de tudo que existe. É lindo demais, né? Então aqui é sobre isso, sabe? Sobre aquela pessoa que se une nesse melhor estilo, juntos somos mais, juntos brilhamos mais. Então, para alguns de vocês, aguarde por essa chegada inesperada de uma pessoa que vem assim, que aparece pluft no seu caminho e que vai fazer toda a diferença. Pode ser que seja, inclusive, a chegada dessa pessoa que vai fazer com que você, eu preciso avaliar novas perspectivas, eu preciso avaliar novos cenários. E aí, não dá para ficar carregando uma bagagem com uma água de má qualidade. Imagina você ter aquele tonel, né?
Quem já viu produção Uma vez eu tive a possibilidade, numa das minhas faculdades, tive a possibilidade de conhecer uma cervejaria, né? E aí foi muito legal mesmo. A gente teve uma cervejaria artesanal, né? Hoje é super famosa, né? Na época já era. E aí foi muito legal, porque tinha a ver com a parte da gastronomia, né? Que é uma das minhas formações. E aí, nossa, tem aqueles, né? Tem aquelas, eu esqueci o nome. Mas é o recipiente, né? Não é um recipiente pequeno, né? É uma coisa enorme, tipo um receptáculo. Esqueci o nome dele, mas enfim, onde vai fazer a fermentação, de onde ali vai sair o produto final, né? Então assim, imagina você carregar um negócio daquele que vai pesar umas toneladas, imagina você carregar isso, entende? Então assim, esse momento é aquele momento da peneira, é aquele momento de você literalmente avaliar, e dentro dessa avaliação você vai perceber que muitas pessoas, muitas situações não vão fazer mais parte da sua vida. É seguir livre, leve e solta e solto, tá? E aqui, quando eu falei para vocês sobre essa energia de alguns relacionamentos familiares, pode ser sim. Aqui para vocês tem duas coisas importantes para falar para vocês, né? Podemos estar falando de relacionamentos familiares que hoje não estão agregando e você vai romper com essas pessoas? Sim. Podemos estar falando também num segundo olhar, tá? Que talvez seja sobre lembranças, memórias, coisas que às vezes a gente traz conosco e que não são legais, e que isso vai se refletir em outros relacionamentos. Isso fica guardadinho, né? E a gente não traz a luz da consciência, isso fica ali, naquele estado ali, né? Meio em dormência, mas quando a gente percebe, nós estamos fazendo um verdadeiro mata-borrão da vida, ou dos nossos traumas, ou da vida dos nossos antepassados. É o momento de cortar com tudo isso. E como que a gente vai detectar tudo isso? Anne, como que eu vou saber? Sabendo. Aristóteles tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala assim: saber-se é o início de toda a sabedoria. Se a gente não sabe de si, a gente não sabe para onde ir. Até rimou, né? Mas E aí tem aquela frase célebre que eu falo para vocês, né? Que sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. Então precisamos nos estudar quantas vezes, Anne? Sempre. Qual a frequência? Todos os dias. Por quantas horas? Todas as horas. 24 horas, inclusive quando dorme. A gente tem que estar sempre se conhecendo, sempre se estudando, sempre se pesquisando, nesse movimento de acender a nossa própria luz e de iluminar a nossa conexão com a nossa divina presença eu sou. Pluft, abre a conexão com o nosso portal, nosso chakra cardíaco, e portanto é só verdade, é só autenticidade o tempo todo. Não dá para ser diferente disso. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, eu tenho uns oráculos agora para tirar para vocês. Nós estamos entrando agora na nossa parte prática da leitura, tá bom? Que é aquele momento em que eu vou passar para vocês os mantras, vou passar para vocês, talvez, os mantras eu já passei, né? Talvez mais alguns mantras, mais as energias de chakras para a gente estar ativando, e mais algumas confirmações com os oráculos, tá bom? Então vamos lá. Energia dos números também, pra gente ativar. E aqui me chama muita atenção também sobre essa energia do número 0 aqui para vocês. Então é sobre purificar. Lembra daquilo que eu falei de lavar, despreza, né? Joga fora aquele conteúdo, lava aquela taça, aquele receptáculo, né? E aí sim você vai encher. Então, isso é o 0. Tira tudo, limpa tudo e vamos começar de novo. Esse é o 0. É a possibilidade de um novo início. E é esse início fértil, próspero. Aqui nós estamos falando de um novo momento para vocês
próspero, bem-sucedido, com metas concretizadas, portas abertas. Lembrando sempre que todo início é um início, é apenas um início, mas a vontade e a forma como nós vamos fazer este início é que faz toda a diferença. Se vamos dar continuidade para isso ou não, cabe a cada um de nós. Né? Então, esse sucesso, essa potencialidade de construir relações melhores, de ter coisas boas para você na sua vida, é tudo um começo, é tudo um solo fértil, exatamente como eu desejei para vocês, para que essas flores brotem, germinem e vocês tenham tempos de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz interior. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, essa parte é aquela parte da leitura, aquele momento da leitura em que você toma posse da leitura e vai realizar mediante a sua vontade, mediante o seu livre-arbítrio, você vai praticar aquilo que você acha que você deve praticar e aquilo que você não acha que você deve praticar. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, o que mais? Os queridos regidos. Vocês não têm noção do que tá aqui! Que lindo! Regido sobre os... Ai, que lindo! Eu acabei de falar, tô super emocionada. Que leitura é essa pra vocês? É verdadeiramente uma leitura de aniversário ou não é, minha gente? Olha que coisa mais linda! O renascimento e a felicidade, que tal pra vocês? Maravilhoso, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que é aquele momento que vocês sabem, né, gente? Dá aquele momento em que eu tenho que arrumar a mesa, porque senão eu fico doida. Vamos! Então vamos lá, essa carta aqui, gente, ela traz duas fênix, olha que interessante. Então aqui me traz também sobre esse senso de parceria, me traz sobre essa conexão, né? E aqui principalmente com uma pessoa que de repente chega na sua vida e ela renasce junto com, sabe? É como se renascesse verdadeiramente junto com você. É como se o amor resplandecesse de uma forma completamente nova, completamente revigorada, sabe? É tudo muito gostoso. Então aqui vem esse renascimento para vocês. Aqui também essas cores, né, mais fortes, então esse alaranjado, essa energia de tchatcha para vocês, né? E aqui diz assim: não importa o que aconteça. Olha o que tá falando aqui. Eu posso encontrar novas asas. Se eleve. Não, nasça do passado. Aceite as mudanças positivas que estão chegando. Olha que coisa mais linda. Eu vou ler de novo para a gente avaliar isso juntos. Não importa o que acontecer. Você pode encontrar novas asas. Perceba, sempre há oportunidade da renovação, desse zero. E aqui, consequentemente, o 1 na sequência, né? Então, há a possibilidade do início sempre, de novas e melhores escolhas sempre. É aquela energia daquele ensinamento de Jiddu Krishnamurti. Vou deixar um livro aqui para vocês, com os ensinamentos preciosos desse grande mestre, que hoje está brilhando sua luz, com certeza, em novas consciências, em novas esferas mais elevadas, com toda certeza. E ele falava assim: nós podemos começar uma nova vida já, agora, nesse exato momento. E é isso que está acontecendo para vocês. Então a gente pode encontrar novas asas. E é muito interessante falar sobre essa questão das asas, porque diz, né, a lenda, aqui de uma forma mitológica para vocês, né? Mas diz a lenda de que antigamente, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, os humanos tinham asas, né? Mas que por deixar de acreditar nessas asas, nós perdemos essas asas, mas elas ainda estão conosco, né? Então é sobre dar esse salto de fé, é sobre ir em busca daquilo que é melhor para você. Nasça do passado, lembrando que esse passado pode ser um passado super recente, tá? De repente com alguma pessoa, com algum relacionamento atual, ou pode ser que seja sobre o passado lá de trás, que é esse momento de você sanar certas coisas que porventura estão num repeteco, né? E vem se repetindo. Aceite as mudanças positivas que estão chegando. É sobre aqueles momentos em que você acorda de um jeito que tá diferente, e aí a mudança traz aquela estranheza normal, que todos nós temos essa sensação de falar, ih, caramba,
E agora? Aquele grupo de amigos não faz mais sentido, às vezes aquele trabalho também não vai fazer sentido, entende? Para alguns de vocês, essa questão do corte pode estar falando sobre você buscar novos horizontes. Mas eu não vejo você simplesmente, eu vou sair, não, sem ter algo certo? Não. Você só vai fazer esse movimento se você já tiver algo, tá? Então, o que eu vejo são vocês muito alinhados neste momento, primeiro consigo próprio, né? E com projetos, tá? Então, eu vejo vocês aqui nessa dinâmica de construção, nessa dinâmica de seguir na direção da sua luz, do que é sucesso para você. Tá? Essa carta aqui, ela vem trazendo esse lindo pássaro para vocês, e eu gosto por demais da energia dos pássaros, porque os pássaros, eles são os portadores das boas novas. Eu sempre digo isso para vocês, porque os pássaros, eles já são seres que ascensionaram e eles estão aqui como um presente para nós. Eles são um presente para a humanidade. E eles vêm eles têm tanta inteligência, tanta beleza dentro da sua existência, que eles conseguem entender a voz da nossa Terra, do nosso planeta, que é vivo, que é um ente, né? É um ser vivo. Então, olha que coisa mais linda. Então, sempre que aparece um pássaro aqui nas leituras do canal, é sempre nesse sentido de, olha, é realmente um momento que delícia, sabe assim? Então é um momento de alegria para vocês, de felicidade, olha que lindo. Um imenso deleite pode ser encontrado às vezes mesmo nas coisas mais diminutas. Cultive esses momentos flutuantes, esses momentos que, né, nos faz ter aquela sensação de tirar os pés do chão, né? Então cultive esses momentos de alegria. E é isso, meus queridos, né? Às vezes, quando a gente percebe que existem mudanças majoritárias, questões que realmente a gente quer transcender, a gente quer mudar nas nossas vidas, dá um pouco aquela angústia, dá um pouco aquela sensação esquisita, o medo que às vezes surge, né? Mas sempre tem coisas boas acontecendo. E são nesses momentos que a gente tem que colocar o nosso olhar, né? Existe sempre motivos para que nós possamos celebrar as nossas vidas. É um mantra, inclusive, que eu faço com vocês. Existem sempre inúmeros motivos para que nós possamos celebrar. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vamos ver aqui com este deck pititico, mas que é super, super, super assertivo. Aqui uma mensagem para vocês de ativação a nível de chakras. E aí eu já vou aproveitar e já vou falar quais são os chakras que estão sendo ativados, que estão sendo trabalhados aqui na vossa leitura, tá bom? Quais são os chakras que estão sendo trabalhados para os queridos regidos sob o signo de Touro? Deixa eu colocar aqui porque eu vou precisar desse espaço. Nossa, eu tava pensando nele. E ele saiu. Uau, o que é isso? Misericórdia. Legal, gostei. Mais um. Ah, que lindo. Falei, hein? Olha que lindo. Falei sobre a energia do chakra cardíaco. Então, vamos lá. Eu vou deixar esse aqui pra gente tirar uma mensagem final com ele, que é maravilhoso. E vamos aproveitar essa energia aqui para nós falarmos sobre os chakras que estão sendo ativados na vossa leitura e como que vocês podem ativá-los ainda mais. É sobre aquele momento em que, se você se afiniza com a leitura, ou até se de repente é uma mensagem que você sente que pode estar sendo para uma outra pessoa que você conhece, às vezes a leitura vem, né, nesse reflexo, né, você pode então ativar isso ainda mais, utilizando os mantras e utilizando as outras coisas que eu vou falar aqui a nível de chakras, que são os nossos centros de força. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou começar de baixo para cima. Esse aqui, ele vai trabalhar todos os chakras, tá? Todos. Então, eu vou utilizar esse aqui como base. Então, existe uma... Gente, ou não é um novo ciclo? Todos os chakras sendo ativados? Misericórdia. Então, vamos a eles. Então, vamos começar de baixo para cima. Nós temos... Anotem essas cores, que aí, com as cores, você segue, tá? Então, vamos lá. Muladhara Chakra, chakra raiz, vermelho. Swadhisthana Chakra, chakra esplênico, laranja.
Manipura Chakra, plexo solar, amarelo ou dourado. Anahata Chakra, verde esmeralda e ou rosa. Tá? Vishuddha Chakra, chakra laríngeo, é aquele azul turquesa, aquele azul mais claro. Agnya Chakra, terceiro olho, ponto entre as sobrancelhas, azul anil. E chakra da coroa, Sahasrara Chakra, trabalhando com o roxo até o violeta. Então nós temos todo o equilíbrio, olha que lindo isso, né? Aqui vem muito com essa questão da volta para dentro. Então imagina um bichinho, por exemplo, um bichinho que hiberna, o urso, né? Ele entra naquele estado de hibernação para recompor todo o organismo, fazer toda uma manutenção e se protegendo das adversidades, se protegendo das intempéries, um clima frio, por exemplo. E ele entra naquele momento de averiguação de todo o mecanismo dele biológico, da conservação de si, da sua saúde. Eu sempre falo isso para vocês, a vida vem da vida. Né? Então é sobre isso, através destes momentos que são tão preciosos, e vocês vão priorizar isso, com certeza já estão sentindo esse chamado de ter essas práticas em que você fica na doce companhia da sua presença, né? Num relacionamento sério com você, né? Com você mesmo, com você mesmo. Então você vai perceber todo esse equilíbrio acontecendo, tá bom? E aí como que você pode trabalhar com todas essas cores que eu passei para vocês? Através do uso delas nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você. Você pode estar trabalhando também com cristais nessas cores, pode utilizar também flores nessas cores e também os alimentos nessas cores. Então, por exemplo, super fácil você trabalhar com verde, então todas as folhas, né, uma abobrinha, por exemplo, um brócolis, por exemplo, e todas as folhas, né? Trabalhar com laranja, por exemplo, que é muito legal, agora está na época, o caqui, o mamão, tá? O amarelo, a banana, o abacaxi, tá? E as berries para você trabalhar, a berinjela também para você trabalhar dentro do roxo, tá? Blueberry, as amoras, framboesas, tá? Para trabalhar a nível de chakra da coroa, tá bom, meus queridos? E aí vocês podem trabalhar com todas essas energias ao longo de todo este período, até que você venha fazer aniversário novamente, tá bom? Então vamos lá, vou começar com esse daqui, que fala do equilíbrio de tudo, né? Então aqui fala sobre o equilíbrio de todos os chakras, e aqui diz assim, todas as coisas trabalham melhor em conjunto com todas as coisas. Perfeito, porque eu falei sobre energias de que juntas, né, quando positivas, são mais fortes e a gente vai ao longe, né? E aqui tem alguns cristais para vocês, tem o citrino, tem o jade, lápis lazuli, tem o quartzo translúcido, tem a ametista, tem o quartzo fumê, são algumas opções, mas para que você não se perca, é só você trabalhar com as cores dos cristais dentro das quais eu falei para vocês, tá? Esse aqui é a carta que veio para fazer a conexão com o chakra esplênico, e ela fala sobre, meu Deus do céu, sobre a fertilidade, e olha o que tem aqui. Deixe a sua vida florescer através das sementes da criação. Olha que lindo isso, né? E também tem muito a ver com a energia que eu falei dos começos. Então tudo é uma abertura, tudo são possibilidades, desde que a gente vá alimentar aquilo, como que a gente vai alimentar aquilo, né? Uma semente no solo é apenas uma semente no solo. Que solo essa semente está plantada? Qual a qualidade dessa semente? Com que carinho essa semente foi plantada? Entende? São vários fatores que vão levar ao crescimento. Vai ter luz suficiente? Vai ter água suficiente? Esse solo tá com boa qualidade? Tem nutriente para fazer essa semente, uau, crescer? Senão não adianta nada, né? Então perceba, é esse investimento de vocês. Por isso, o primeiro investimento é o investimento em si. Dedicar um tempo à sua presença e a estudar questões que,
alerta, precisa mudar, ok? Precisa mudar. Mais amor. Não é fácil você detectar. Tem amor naquilo? Ótimo, permanece. Não tem amor? Opa, observa. Observa e nasça para uma nova realidade, porque não vai ser legal, né? Se não tem amor, tem alguma coisa errada. Esse amor que eu tô falando é o amor da fonte, tá, gente? Amor da fonte. Então, se tem posse, se tem privação, se tem manipulação, tem coisa errada, tá? Essa carta aqui, para vocês trabalharem com o chakra cardíaco, amor. O amor é um verbo. Gente, o que é isso? Falei, né? Falei. Até expliquei sobre a taça, enfim. O amor é um verbo. Faça disso a sua ação mais valiosa, que seja como um tesouro na sua vida, que seja como a maior riqueza. Então, gente, vamos lá, né? Eu escolho o melhor para mim, eu escolho o amor. Eu escolho o amor. Hoje, vamos fazer já. Hoje, eu escolho o amor. Tá bom, meus queridos? Faça este mantra. Hoje, eu escolho o amor. Tá bom? E assim é. Vamos lá, eu vou tirar uma mensagem com esse deck maravilhoso. E nós vamos finalizar essa leitura, linda, linda, linda para vocês. Gente, todos os decks estão aqui na descrição, tá? Que é uma coisa que vocês sempre me pediram e agora eu tô conseguindo fazer. Então, todos os decks que eu estou utilizando, com exceção de alguns, mas a maioria deles estão na descrição deste vídeo, tá? Alguns que eu comprei às vezes fora, esses eu não coloco, mas os que são fáceis de você conseguir, a maioria tá aqui. E se você quer saber a minha coleção, tá lá no site, tá bom? E aí você dá uma olhadinha lá no site, que aí você vai ver também de uma forma mais completa, tá bom? E também os livros, tá? Os livros que eu deixo aqui para vocês também. Quais são as mensagens de luz para os queridos regidos sob o signo de Touro nesta leitura de... Ai, que lindo! Gente, esse deck é stunning, é a coisa mais linda. Eu vou colocar pra cá. Vou colocar aqui. Vou colocar assim. Vamos. Ai, coisa mais linda, meu Deus do céu. Vamos. E aqui o lilás, hein? Deixa eu arrumar assim para ficar bem bonitinho para vocês. Ai, que lindo. Eu amo esse pássaro. Eu esqueci o nome. Ah, cardeal. Eu amo esse pássaro. Eu vou começar com essa carta. E aqui as cores, né, gente? Impressionante. Eu vou começar com essa carta aqui, porque essa carta ela vai falar sobre alegria. E se conecta exatamente com essa. Esses decks, os dois são da mesma criadora. Então ela fala assim, a felicidade e a alegria fluem num lugar muito, muito, muito íntimo. Eu encontro razões para rir muito frequentemente. Quanto mais eu compartilho a felicidade e o amor, mais alegria retorna para mim. Olha que lindo, gente. O que eu falei sobre a taça que está sempre preenchida, que nunca falta? O que eu falei sobre as trocas salutares, né? É perfeito, é exatamente isso. Esse é o vosso momento. Essa é a energia. O mantra que a gente faz de celebração é para promover esse estado de alegria, essa conexão de alegria. Quanto mais a gente vibra dentro dessa frequência, mais energia boa a gente traz para as nossas vidas. Pode às vezes parecer que a gente tá esquisito, que as coisas não estão fluindo, que às vezes não está fluindo dentro do ritmo, dentro do tempo que a gente gostaria. Mas quando a gente começa a exercer a capacidade de ver as coisas boas, de ver tanta bênção nas nossas vidas, aí a gente fala, realmente, sabe? Aí a gente percebe o quanto a gente é abençoado e o quanto a alegria promove, alegria, gratidão, amor, né? O quanto a alegria realmente abre portas para nós.
Essa carta vai falar sobre o ser brilhante. Olha isso, eu sou brilhante. Olha, outro mantra para você fazer. Eu falo para vocês, assista até o final porque sempre vem muitos mantras, né? Então, eu sou brilhante. Hoje eu escolho o amor. Eu sou brilhante. Eu atraio sucesso e boa fortuna por onde quer que eu vá. A abundância se manifesta na minha vida com perfeita saúde, amor, bem-estar e alegria. Eu estou receptiva para receber. Eu estou receptivo para receber. É isso, gente. É isso. É sobre essa troca, né? É sobre essa fluidez, né? E é sobre quando a gente se abre. É muito legal falar sobre isso, porque quando a gente se abre, eu estou pronta, eu estou pronto para receber, é importante que vai receber como? Dentro daquela taça que está suja, entende? Por isso que é importante, opa, vamos lá, joga aquilo tudo fora, lava aquilo com sabão, bucha, nananã, água corrente, seca e aí põe. Coloca um conteúdo novo. Estou pronta, estou pronto para receber este novo conteúdo, entende? Tá, o solo já está preparadinho, é só semear, né? E aí vem exatamente essa frase que é linda: eu atraio sucesso e boa fortuna por onde quer que eu vá. E essa resolução do seu ano. Eu atraio sucesso e bênçãos e boa fortuna e dinheiro e riqueza, sei lá, tudo que você quiser de bom que te faça feliz. Onde quer que você vá, coloca isso e vai. E o que tiver trabalhando contra, opa, vai ficar. Tá bom, meus queridos? E eu vou finalizar com essa carta linda, com esse lilás, com esse roxo. Eu amo esses tons, desde muito pequena. Sempre gostei muito. Fala muito comigo, conversa muito comigo. E eu vou finalizar com essa mensagem belíssima para vocês. Aqui também tem os animais de poder para vocês, tá? Tem a fênix, tem o pripo aqui, tem 2 pripos aqui para vocês, né? 2 tipos de pripos. Tem os peixinhos, tem o golfinho, a tartaruga, o peixinho palhaço e tem o gato. Então, assim, são vários animais de poder para vocês aqui. Tem o cachorrinho também, né? Vários animais de poder para vocês aqui, tá? Essa carta vai falar da unicidade. Eu sou verdadeira, eu sou verdadeiro comigo mesma, comigo mesmo. Então, para que a gente possa trabalhar dentro dessa verdade e, consequentemente, brilhar a nossa luz, é preciso que a gente se conheça, que a gente se estude e faça as devidas reflexões. Senão, a gente simplesmente vai vivendo e vai dando tropico aqui e ali. E vai esperando que a vida, de tanto repetir determinado, aí você fala, opa, de novo? Mas de novo, mas tem alguma coisa errada, né? E aí a gente percebe. Então eu olho dentro de mim, gente, misericórdia, eu não estou inventando, está escrito. Quem entende inglês vai ver que eu estou traduzindo correto. Eu olho para dentro de mim e encontro os tesouros. Eu olho para o meu interior e encontro os meus tesouros. Olha a luz. E olha como o encontro com a luz interior faz a vida toda brilhar. Eu aprecio todos os meus talentos que são únicos. É sobre isso. Às vezes a gente entra em relacionamentos, às vezes a gente constrói hábitos que privam os nossos talentos, que são únicos, especiais e específicos para cada um de nós. Cada um de nós vem trazendo uma pequena mochilinha de talentos, de dons, de potencialidades, que é especial para cada um de nós. Eu estou pleno de todo o meu potencial, né? É exatamente isso, né? Exatamente isso. Esteja consciente de todo esse potencial, de toda essa ampla gama de poderes do divino que são concedidos a cada um de nós, né? Esteja consciente de todo esse recheio, de toda essa potencialidade e use, não permita que nada e nem ninguém prive você de brilhar a sua luz.
Tá bom, meus queridos? Touro, que leitura magnífica, que leitura esplêndida. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados. Touro, também convido você a acessar o nosso site www.oequinociotarot.com.br. O tarot tem aquele T mudo no final, eu também vejo você por lá. Tá bom, meus queridos? E Touro, nunca, nunca, nunca se esqueça. Celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas. Escolha hoje, agora, já. Escolha o amor para a sua vida e saiba que você atrai sucesso e tudo de melhor por onde quer que você vá. Yes! Mais uma vez, meus queridos, feliz aniversário. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Touro. Eu sou Anne Marques. Desejo para você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Touro. Até breve. Tchau, tchau.